Fala galera do IBREP, aqui é Murilo Gaspar e hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre matemática imobiliária, que foi esse termo de mercado que eu trouxe derivado da análise dos grandes times de venture capital, dos fundos de investimento, que é quando eles analisam para saber se o investimento é bom ou ruim. Pois bem, dito isso, vamos entender então quais são as análises que eu faço e como que eu entendo que a matemática imobiliária pode ser extremamente importante para você, corretor de imóveis, criar uma carteira de investidores consistentes. Por quê? Porque o investidor, de fato, ele é lógico e ele compra de alguém que sabe exatamente o que está falando. Em especial, quando a gente fala de lógica, 1 mais 1 é 2, mas eu sempre gosto de dizer nas minhas palestras que para o investidor 1 mais 1 é 3, é 4, é 5 ou é 6. Se ele não estiver ganhando, para ele não faz sentido entrar nesse ativo. Investidor não compra imóvel, investidor compra dinheiro no tempo. E a grande sacada da matemática imobiliária é entender que o dinheiro tem custo no tempo. Mas para que eu possa falar um pouquinho mais sobre isso, eu quero te dar um breve parecer de um cenário econômico para que você possa entender o jogo do mercado. Porque quando a gente fala de tese de investimento imobiliário, a gente tem uma situação bem específica que é o custo do dinheiro no tempo e esse custo de oportunidade. Onde é que está o dinheiro desse investidor? Por que ele, em dado momento, decide tirar o dinheiro de uma aplicação financeira e colocar um imóvel? Então é sobre isso que a gente vai falar. Mas primeiro vamos falar sobre macroeconomia. Eu quero te falar sobre um movimento natural que acontece, que é inflação e Selic. Inflação que é? Inflação é o aumento desenfreado dos preços e que acontece por vários motivos, mundiais, nacionais, por situações até de uma falta de commodity que é distribuída para algum país e assim por diante. Como o exemplo combustível, se em dado momento um determinado país que exporta combustível para outros países ele tiver um problema, é muito provável que ele afete uma cadeia e falte combustível, logo a gente tem um frete mais caro e esse frete mais caro impacta no produto final lá na ponta. Apenas um exemplo para você entender sobre inflação. Quem é a Selic? Quem é o Copom dentro desse jogo? O Copom é o órgão de política monetária do Brasil que ele determina a Selic a cada 45 dias, ele vai analisando o mercado. E para que a Selic, por que a Selic aumenta ou por que ela diminui? A Selic ela aumenta, que é a nossa taxa de juros básica do Brasil, ela aumenta para controlar a inflação. Murilo, mas como eu controlo a inflação aumentando a Selic? Se a Selic é a nossa taxa de juros básica, se eu tenho o juro mais caro, eu tenho duas situações específicas que ocorrem. A primeira, se eu tenho o juro mais caro, as aplicações financeiras ficam mais atraentes. Então, eu como investidor, por exemplo, em vez de colocar o meu dinheiro em um imóvel, eu decido colocar numa aplicação financeira, que eu posso até falar um pouquinho mais para vocês sobre os tipos de aplicação que a gente tem. Uma outra situação que ocorre é que se a Selic está mais cara, o dinheiro estando mais caro, para você tomar um empréstimo, uma alavancagem financeira, e eu não gosto de chamar de dívida, eu gosto de chamar de alavancagem financeira, ficou um pouco mais caro. Então, se eu estava pensando em comprar uma máquina para minha indústria, para poder faturar mais, produzir mais, e eu preciso de financiamento bancário, talvez eu não compre agora e deixe esse dinheiro no banco, porque ele está mais atrativo. Logo, o dinheiro some um pouquinho do mercado. Essa dinâmica é extremamente importante para você entender os ciclos econômicos, porque grandes investidores estão sempre atentos a ciclos econômicos. Murilo, como que eu faço para entender um pouco mais sobre esses ciclos e saber, de certa forma, para onde o mercado está indo? Você pode acessar o relatório da Focus através do Banco Central. Se botar no Google lá, relatório Focus, você vai encontrar o site do Banco Central e você consegue baixar, e existe uma perspectiva criada pelos economistas que vai te dizer ali para onde o mercado está indo. Vai falar um pouquinho sobre, por exemplo, dois dos principais indicadores de inflação, para onde o IPCA está indo, para onde o IGPM está indo, para onde a Selic está indo, qual a perspectiva. Na verdade, isso é uma linha que anda junto e em dado momento ela se cruza. Um outro ponto que eu considero super importante para você atender o investidor é de fato entender o que é uma TMA. E aí agora a gente entra na prática da matemática imobiliária. TMA significa taxa de atratividade mínima. É justamente a forma com que o investidor analisa se faz sentido investir no imóvel ou não. Vamos entender isso na prática? Quero que você que está assistindo o vídeo agora, imagine que você tem 10 milhões na conta. E esses seus 10 milhões, ele está te rendendo 1%, hipoteticamente. Vamos imaginar que você comprou um produto financeiro, tipo uma LCI, isento de imposto de renda, há 1 ano e meio atrás, quando a Selic
estava 13,75. Então você tem 1% na carteira. O que significa que 10 milhões na conta. Você vai dormir, vai acordar e a cada 30 dias tem 100 mil a mais na sua conta. Então você tem uma taxa de atratividade mínima, você tem um custo de oportunidade. Você já ganha 100 mil reais sem o seu dinheiro ter nenhum movimento, porque ele está aplicado. Aí eu vou perguntar para você agora o seguinte: por que você tiraria o seu dinheiro do banco e compraria um imóvel de 3 milhões de reais? Aqueles 100 mil que você recebia por mês, que você tinha 10 milhões na conta, agora você não tem mais 10, você tem 7. Então você recebe só 70. Aquela diferença, aquele 30 que você recebia, você não recebe mais porque você aportou 3 milhões em um negócio imobiliário. E o negócio imobiliário não vai te dar dinheiro imediato, ele vai te dar um dinheiro futuro, se assim ele valorizar ou se assim você traçar aceleradores imobiliários que comprovem que faz todo sentido fazer essa troca. Então isso é a TMA, é o custo de oportunidade. E o investidor, ele sempre tem esse sentimento, ele consegue olhar para esse dinheiro e dizer: opa, mas se eu tirar o dinheiro aqui eu deixei de ganhar, será que de fato eu vou ganhar muito mais lá fazendo esse investimento? Então isso é uma taxa de atratividade mínima. É muito importante que você entenda na hora de uma negociação com investidores. Você vai me perguntar assim: como que eu entendo sobre taxa de atratividade mínima? O que é? São simplesmente, na maioria das vezes, as aplicações financeiras, ou qual a oportunidade esse meu investidor ele tem mais do que o dinheiro ser colocado em um imóvel. E o exemplo disso é um tipo de aplicação financeira muito comum que você, corretor, às vezes até tem dificuldade. O próprio cliente não sabe dessa informação com clareza e você, corretor, também não. Vou dar um exemplo aqui, tá? Existe um produto do banco muito conhecido, que é provável que você conheça, que é chamado CDB. E normalmente o banco oferece para você um CDB com 100% do CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Este produto ele está muito balizado na Selic, que hoje está 10,5%. Como falei. Então, se você, uma conta muito comum, pegando no celular aqui, você pode fazer junto comigo, que o corretor e o próprio investidor faz, ele pega 10,5%, que seria a Selic hoje, ele divide por 12 e ele conclui que esse investidor tem uma taxa de 0,87 por mês, quando na verdade não tem, por conta de dois fatores muito importantes. O primeiro, vamos falar em 3 fatores. O primeiro, quando a Selic é 10,5, o CDI é 0,10 a menos. Então já estamos falando de 0,10 diferença, ou seja, o CDI vai ser 10,4. Agora, esse 10,4 anual, quando eu transformo em taxa mensal, eu não posso dividir por 12. Se eu só dividir por 12, está errado. Eu preciso transformar a taxa, existe uma fórmula para fazer isso. Se você colocar no Google também, você também encontra com bastante facilidade. Quando eu transformo, daquele 0,87 que eu calculei aqui, ele vem para 0,82. Opa, já ganhei uma diferença bem significativa. Só que tem um detalhe importante que você muitas vezes não se dá conta, é que um CDB com 100% CDI, que é um produto super tradicional dos bancos, né, com a liquidez diária, ele tem imposto de renda. E o imposto de renda nos 6 primeiros meses é 22,5%. Então, se eu pego 0,82, que é esse resultado que eu falei, eu tiro 22,5%, me sobra 0,63. Então, 0,63 se tornou o custo de oportunidade que algum investidor seu pode ter no bolso. Só que ele não sabe. E você também não sabe. Então, ele pega 10,5, divide por 12 e fala: eu tenho 0,90. Ele, inclusive, arredonda para cima. E você, corretor, fala: como eu vou oferecer um produto para ele que dê 0,6, 0,7, um galpão, uma sala comercial, enfim, que tenha uma taxa de retorno em forma de aluguel que seja menos do que isso? Você se sente até inseguro. Então, para você ver como ter o conhecimento em matemática imobiliária e todos esses nuances que envolvem a matemática imobiliária é extremamente importante para você convencer o seu investidor a fazer uma compra e tirar o dinheiro do banco. Falando um pouquinho sobre os tipos de produtos, só para você se ambientar, né? Nós temos os produtos de renda fixa, que eles têm uma segurança um pouco maior. Então, a gente tem LCI, LCA, CDB, CRI, CRA, debêntures, fundo de renda fixa. E a gente tem também as variáveis, né? Que são as ações, os fundos imobiliários, os fundos de ações e os fundos multimercado. Um outro ponto que é importante você saber são os aceleradores imobiliários. Essa é uma pergunta que eu recebo com muita frequência, do tipo: Murilo, como que eu analiso se o imóvel está valorizando? Eu criei alguns aceleradores imobiliários, eu vou de forma breve explicar para você o que são. Quando a gente tenta tangibilizar na prática
um imóvel, falando quanto que ele vai valorizar, se torna de fato, é difícil, não é algo tão simplificado. Mas quando você analisa ponto a ponto de forma individual, você consegue ser muito mais assertivo e consegue passar muito mais segurança para o seu investidor. Como por exemplo, um dos aceleradores, deságio de mercado. Então, se o seu cliente está fazendo uma compra de um produto, de um imóvel agora, onde o metro quadrado privativo daquela região é 10 mil reais, hipoteticamente, ele está comprando a 8, significa que ele está comprando com deságio de mercado, está comprando mais barato no mercado. Então, eu faço uma pergunta para você, ele já está ganhando dinheiro nesse momento ou não? Ele já está ganhando. Uma outra coisa, correção monetária. Se hoje eu tenho um CUB, não me recordo o exato valor agora, vamos arredondar aqui para 2.800, por exemplo, aqui em Santa Catarina. Se eu tenho o CUB este valor e mês que vem o CUB está diferente, depois diferente, daqui a um ano diferente, daqui a 2 anos diferente e assim por diante, significa que não se constrói mais ao valor que construía. Logo, você tem uma valorização muito tangível, que é o CUB. Você compra por um valor, porque se constrói por um valor, depois não se constrói mais por aquele valor, então você tem uma atualização do mercado, uma valorização. Um outro ponto é a escassez. De repente você tem um produto que está escasso no mercado, ele tende a valorizar por conta disso. Talvez você tenha um produto que tenha uma arquitetura inovadora, né? Normalmente quando eu falo de arquitetura, eu gosto de falar de prédios que são plantas mais quadradas, com muito vidro, muito bem iluminadas. Também são pontos extremamente positivos que aceleram, né, a valorização do produto. Depois a tecnologia, eu gosto de falar muito, para exemplificar, Murilo, tu fala tecnologia vai valorizar o imóvel, mas eu não vejo muita tecnologia na construção civil. Para analisar. Vou pegar uma bem simples para você. Quantos carros elétricos você tem visto aí na sua cidade? E você sabia que é bem complicado você instalar carregadores de carros elétricos em prédios antigos ou que não foram construídos com essa predisposição? Então, logo, prédios que tenham esta predisposição ou que já tenham a fiação ou que já tenham a espera, isso tudo é uma tecnologia que vai acabar valorizando. Por quê? Porque o mercado está caminhando para carros elétricos cada vez mais. Você tem a situação de um imóvel novo, normalmente depois que ele fica prontinho, na hora da entrega, ele tem mais uma valorizaçãozinha. A parte da infra para produtos específicos, em locais específicos, voltados para a moradia, você normalmente quanto mais infra você tem, melhor. Um outro ponto muito importante acelerador imobiliário é o plano diretor. Quando você tem uma mudança no plano diretor positiva, você pode ter uma valorização muito expressiva de um imóvel. Um exemplo disso é um terreno. Você tem um terreno em algum lugar que o plano diretor diz que pode construir 4 andares e agora muda e pode construir 8, 10, 12. Muda completamente o valor daquele terreno, porque o incorporador também vê muito mais valor nisso. E outro ponto, que seria o último, é a expansão da cidade. Eu sempre digo para você olhar a sua cidade de cima, olha no Google Maps e dá uma olhada para onde a sua cidade está indo. Às vezes você acha que o local mais central ou mais populoso é o que mais vai valorizar. E às vezes não. Às vezes o que mais vai valorizar é para onde a cidade está se expandindo. É onde existe áreas nobres ou áreas boas para construir coisas novas, empreendimentos novos. Se você olhar, talvez o grande centro da sua cidade, ele não comporte mais que um incorporador compre um prédio velho, vai demolir ele e depois vai construir outro. Às vezes a conta não vai fechar. Então tudo isso são aceleradores imobiliários que podem ajudar você a entender a valorização de um imóvel. Dito tudo isso, quando eu entendo quanto eu ganho no imóvel, quando eu entendo a forma que eu compro este imóvel, quando eu entendo todas as despesas que eu tenho neste imóvel e quando eu entendo se o meu cliente ele tem o objetivo de comprar e vender para ganhar dinheiro de forma rápida, ou se o meu cliente ele quer comprar, quer ficar posicionado por um tempo recebendo aluguel e quer vender depois, ou se o meu cliente quer simplesmente taxa de retorno de uma alocação. Quando eu entendo isso, eu consigo montar uma tese de investimento. E a gente traça um fluxo de caixa deste dinheiro no tempo. E quero te falar uma coisa, a maioria dos fluxos, eles validam muito mais quando a gente parcela mais. Às vezes as pessoas pensam, Murilo, mas eu tô ganhando, meu cliente está ganhando um desconto à vista. Nem sempre faz sentido. Um outro ponto importante sobre matemática imobiliária é que às vezes você, corretor de imóveis, analisa ROI. O que seria o ROI? Que é o retorno sobre o investimento. Às vezes você vai analisar assim, vendi um imóvel de 500 mil reais e agora vale 1 milhão, ou meu cliente agora vendeu por 1 milhão. O meu cliente ganhou 500 mil? Normalmente essa é uma fala tradicional, mas não, por alguns motivos. O primeiro, se a gente fala sobre ROI de fato, a gente tem que descontar algumas despesas aqui, entre elas ganho de capital e todas as despesas de todas essas transações, inclusive uma corretagem da nova venda e assim por diante. Porém, este ainda não é o fator principal. O
fator principal é eu te perguntar, se você fala essa informação para mim, Murilo, vendi por 500 e agora o cara vendeu por 1 milhão, ele ganhou 500 mil. Eu te perguntaria assim, ó, em quanto tempo essa operação aconteceu? Porque se você falar para mim que foi em 10 anos, eu vou descontar o custo de oportunidade. E quando eu for descontar o custo de oportunidade, eu vou chegar a um valor presente líquido, eu vou trazer isso pro dia de hoje e vou entender se de fato fez sentido e talvez ele não tenha ganhado 500, ele tenha ganhado apenas 100. Ou talvez até não tenha nem ganhado dinheiro, que também acontece em várias das teses. Então a mensagem que eu tenho para ti hoje é que você entenda que o dinheiro tem custo no tempo. Isso é que valida toda a tese imobiliária e isso que os grandes players do mercado, porque existe uma oportunidade muito grande de você vender para fundo de investimento. E eles estão muito afim de comprar. Eu atendo alguns fundos, porém você tem que levar uma tese válida. Então, se você precisar, não deixe de contar comigo aqui. Eu sou o Murilo Gaspar, meu Instagram é bem fácil, Murilo S. Gaspar. Me dá um oi lá que vai ser um prazer conversar contigo. Eu quero agradecer a toda a galera do IBREP pela oportunidade de trazer uma aula sobre esse tema que eu sou apaixonado, que é matemática imobiliária. Valeu, até uma próxima aula.